A ideia aqui, dona Janete, é só a gente bater um papo descontraído. Como é que a senhora veio parar no Dante Pazzanese, assim, na hipertensão, né? Seu caminho não foi pelo tabaco, né? Foi porque a senhora estava hipertensa, não é isso? E aí a senhora caiu lá na hipertensão. Me fala o que aconteceu, como é que veio para a hipertensão, sua pressão era mais alta? Na realidade, eu tive uma hemorragia ocular por conta da pressão. Eu fiquei quase um mês com o olho sangrando, porque demorou para a veia parar, exatamente porque eu não conseguia baixar a pressão. E eu estava sem acompanhamento de pressão. Aí o pessoal da própria secretaria que eu trabalho fez o contato e conseguiu a consulta e eu vim parar na hipertensão para poder tratar a pressão. Aí fez a consulta na hipertensão. E aí o que aconteceu? Conheci o senhor, que calhou de ser o senhor que me atendeu. E na conversa, o senhor me convidou para participar do grupo de tabagismo. Eu comentei na época que eu não acreditava no trabalho do grupo de tabagismo, porque eu já tinha tentado parar de fumar já em 3, 4 oportunidades distintas. Usado remédio também? Eu cheguei a usar Ziban, eu cheguei a usar selinho, eu cheguei a participar de conversas com psicólogos, essas coisas, com o pessoal do Cratode, e não deu certo. Quantos tratamentos já? 4? 4. E não deu certo, mas não deu certo, sei lá. Eu, na época, eu não pus muita fé mesmo, até pela forma que as pessoas trabalhavam, lidavam com o problema. Não sentia firmeza naquilo tudo. Então, talvez eu não tenha acreditado também, por isso não foi, né? Tem diferença você acreditar? Ah, tem. Tem diferença e o trabalho em grupo não tem comparação. Não tem comparação. Você tratar diretamente com um psicólogo, diretamente com um médico, diretamente com uma pessoa, por mais que você vá uma vez por semana conversar com essa pessoa, é completamente diferente. Você não tem o estímulo que o grupo dá. Porque, ó, é assim, eu praticamente já estava com a receita do remédio antes até de começar o grupo, exatamente por causa da minha consulta da hipertensão. Eu não peguei o remédio, eu comecei o grupo, fui tentando, por estímulo mesmo, pela força de vontade, pelas conversas, a forma como foi apresentado o problema do tabagismo pra gente aqui. Porque, sei lá, saber que o cigarro faz mal, todo mundo sabe. Mas ninguém tem noção da extensão desse problema que o cigarro causa, da extensão no organismo. E, afora isso, o fumante, ele tem uma coisa muito grave por trás do vício. Ele sabe que é viciado, pelo menos é o meu caso. Sim, Ele sabe que é viciado, ele sabe que a sociedade está condenando isso, porque hoje em dia a gente é muito discriminado, quem é fumante. Mas por orgulho, por medo de parar de fumar, porque a gente usa o cigarro também como uma bengalinha, para qualquer situação de estresse, de problema, você desconta no cigarro. Então é uma bengalinha mesmo que você tem medo de perder. E como é que... Pode esquecer aquilo ali, tá? Eu tô olhando a prancha. Se eu olhar pro celular, não consigo falar. Não, aquilo ali vamos conversar aqui, é uma conversa. E me conta como foi... me fala do caminho, desde a consulta da hipertensão, quando você foi captada para vir pro grupo, como é que foi a cabeça? Foi descrente, assim? Sim. Sim. Vou no grupo, mas, né? Sim, e não foi descrença só da minha parte, não. Sim. Na minha família, praticamente todo mundo é tabagista, com exceção da minha filha, que nunca fumou. Mas meu marido foi muitos anos, parou de se fumar faz muito tempo. Mas é assim, eu sou a irmã mais velha, eu fumava desde os 11 anos de idade. Tentei 4 tratamentos e não consegui parar de fumar. Então, para os membros mais próximos da minha família, hoje ficou aquele status assim, nossa, se a Janete conseguiu parar de fumar, qualquer um consegue. Para ver o nível de dependência de cigarro que eu tinha. Meu marido me parabeniza dia sim, dia não. Ele não acredita que eu estou sem fumar. Todo santo dia, de noite ele fica observando. E de fato, eu não estou fumando de dia nem de noite em horário nenhum.
E não estou sentindo essa falta. É isso mais legal de tudo isso. Como é que foi esse caminho lá do ambulatório? Que foi chamada para vir para o grupo, então você tratou a pressão, foi mexer nos medicamentos, Isso. mas já para a semana subsequente, Na semana seguinte. Na semana seguinte já. Tá, já foi chamada para vir para o grupo. E aí, como é que foi o acolhimento do grupo? Teve alguma coisa diferente? Abre o coração aí, o que você acha? Por que funcionou para você? Eu não sei nem explicar, eu acho que as pessoas, eu acho que a forma como é passada as coisas. Você entendeu o que apoio, isso, o apoio que você tem. Não tem discriminação dentro desse grupo, não tem aquela postura do profissional com o viciado. Eu não sei nem como colocar em palavras isso, mas é coisa que eu senti lá atrás. É como se o profissional estivesse ali cumprindo a obrigação dele. E o paciente é um paciente. Isso não tem nesse grupo. Isso não teve. De ninguém da equipe. Os menininhos, que para mim é menininhos, né? Que fica com o bafômetro, eles vêm com um carinho, uma atenção, como se você fosse importante para eles. E tudo isso te dá estímulo para seguir. A partir do momento que você é bem acolhida, porque é esse mesmo termo, fui bem acolhida tanto pela psicóloga, quanto pelo médico, quanto pelos próprios pacientes. Eu não sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade. Eu fiz amizade com 4 mulheres aqui, que a gente conversa fora. A gente, nos primeiros dias, ficava lá no ponto, que era muito engraçado. A gente saía daquele dentro lá fora, acendia cigarro. Uhum. E as 3 fumando pro ponto, que a outra dava tchau e ia pro outro lado. E a gente ficava as 3 no ponto. Gente, isso aqui não vai dar certo, não. Eu não consegui parar nenhum cigarro ainda. Já estamos na 2ª semana. Eu não diminui nada. E a gente trocando ideia entre a gente, sabe? Isso é uma coisa que uma vai dando apoio para a outra. Então, esse acolhimento foi recíproco, tanto pela equipe de profissional, quanto as pessoas que estavam aqui. E isso fez um diferencial muito grande. Para mim, pelo menos, fez um diferencial muito grande. Essa acolhida, porque eu sou uma pessoa muito desconfiada, não tenho facilidade para fazer amizade. Então, dependendo de como vem a coisa de frente para você, você cai de cabeça ou você se afasta. Uhum. E a acolhida foi tão grande, mas tão grande, que eu caí de cabeça. Na 2ª semana eu tinha diminuído metade do maço de cigarro. Tá. E aí, 2ª semana já tinha cumprido metade? Na 2ª semana eu já tinha cumprido metade. Na 3ª, e ainda não tinha começado os remédios, viu? Porque eu pus uma meta para mim mesma. Como você sentiu tão bem no negócio, tá com um apoio tão grande, eu me pus uma meta para mim mesma. Eu falei, eu só vou começar a tomar o remédio na hora que eu conseguir diminuir pelo menos a metade do que eu fumo. A hora que eu conseguir diminuir a metade do que eu fumo, eu achei no meu pensamento que eu ia ter uma chance maior de conseguir parar do que continuar fumando 30, 40 cigarros. Aí, de repente, começa a tomar remédio e em 8 dias para. Não. Você fumava 2 carteiras? Quase isso. Era de 30 a 40 mesmo, 1,5 maço mais ou menos por dia. Dependendo, se eu tivesse muito estresse, muita coisa, aumentava. Então, eu me programei para tentar diminuir o máximo que eu conseguia antes de começar a tomar o seu medicamento. Em que pese eu ter começado o grupo com um pé na frente, realmente, porque eu já saí com receita, o pessoal do grupo foi pegando as receitas, o medicamento, semanalmente, de pouquinho. Eu não, eu já estou desde o primeiro dia do trabalho com a receita na mão. Você entendeu? Mas não me aproveitei disso. Eu me propus, vou tentar. Com 2 semanas eu já tinha diminuído metade desse cigarro, tinha caído para 16 cigarros. Na 3ª semana eu consegui cair para 12. Nesta 3ª semana eu fui na farmácia e peguei o remédio. Aí sim. Com o remédio lá, olhando para ele. Olhando para ele, exatamente, porque ainda não tinha tido coragem de marcar o 8º dia. Mesmo com menos cigarro, ainda não tinha... É coragem mesmo, o termo.
com toda a vontade de parar, o pensamento, a mudança de forma de pensar. O que fez você mudar o pensamento? Qual foi o processo? Em casa, aqui? Você consegue identificar? É um processo mesmo? É um processo mesmo. Você começa com as aulas que você tem. É aquilo que eu falei, você não tem noção. A pessoa que fuma, ela fala, cigarro faz mal. Eu sei que cigarro faz mal, para de me pegar no meu pé. Mas o saber não é integral, não é total. Você não tem noção real de tudo o que passa, da dependência. Tanto que você entra no grupo pensando que você não para de fumar por ser vergonhice, não é isso. Você não tem consciência que você realmente é dependente. Para o fumante, ele para a qualquer momento, mas não é bem assim. E o fumante pensa que ele tem que buscar ajuda? Ou ele pensa que Não. ele tem que parar por conta Ele própria? pensa que ele tem que parar por conta própria. É aí que entra o orgulho que eu falei. É aí que entra o orgulho que eu estava comentando. E isso é inerente da pessoa, né? Tá. É inerente do ser humano. O ser humano, por mais que eu fale que não é orgulhoso, ele tem os seus gatilhos do orgulho, sim. E o fumante tem mais ainda. Você acha que o fumante tem mais orgulho ainda? Quando eu quiser, eu fumante, exatamente. O fumante tem mais ainda. Porque qualquer pessoa... Hoje, com a perseguição do fumo, com a campanha anti-tabagismo, você é muito perseguido por quem não fuma. Principalmente em ambiente de trabalho. Em ambiente de trabalho, hoje, é proibido fumar dentro da sessão. Então, se você pega aqueles horários para sair para fumar... Vem as piadinhas de mau gosto no meio do caminhar, já está indo por pitar, já está indo, o pessoal fala, se drogar, sabe? E são muitos termos pejorativos que as pessoas usam. E isso estimula o orgulho do fumante. Aí é que ele vai e fuma mesmo. Fuma mais. Você entendeu? Aí é que ele vai e pra fuma afrontar mesmo. Exatamente. É a mesma coisa que dentro de casa, né? O familiar também fala, ele fala a mesma coisa, fala assim, você não está parando de fumar? Por que você está pegando no cigarro aí? Eu falo assim, então quer saber? Eu vou fumar 2 aqui nas... Isso também é chegar. Esse é outro motivo que eu tive acho que nos primeiros tratamentos que não deu certo. A falta de apoio dentro de casa. Principalmente pro meu marido. Meu marido foi de uma opinião que eu admiro muito ele nesse sentido. Ele um belo dia chegou, ele tinha acabado de comprar uma cigarro. Chegou em casa, não tinha leite para minha menina era pequititinha. E cadê o dinheiro? O dinheiro que ele tinha no bolso, ele tinha acabado de gastar no cigarro. Ele virou para mim, ele começou a chorar, virou para mim e falou assim, nunca mais eu vou fumar. Ele pôs o maço de cigarro fechado, ele fumou um cigarro. Em cima da estante, saiu, foi na casa do pai dele pegar dinheiro emprestado, para ir na padaria comprar o leite da minha menina. E de fato, nunca mais ele fumou. Foi o dia do chega, né? Nunca mais ele fumou. Então, o leite da neném, a falta da coisa para a neném, foi o estímulo que ele precisou. Eu nem esse estímulo eu tive, não tinha. E por conta dele ter parado assim, do nada, todas as vezes que eu comecei a tentar um tratamento, ficava aquela cobrança em casa. Mas se você está fazendo tratamento para fumar, adianta muito você pôr selinho e chegar em casa e fumar? Adianta muito você estar tomando remédio e parar e fumar? Você tem que tomar e não fumar, porque para eles é fácil esse processo. Começa o remédio, para o cigarro. Para o fumante, psicologicamente, não é assim que funciona. De jeito algum. Não é assim que funciona. Você acha que entender um pouquinho do tabagismo em si, como é que funciona, isso também somou para você? Com certeza. Com certeza. Foi... Você consegue lembrar algum detalhe? Teve algum episódio, alguma coisa que aconteceu de forma geral que possa ter... O que foi o diferencial? Assim, você ouviu alguma coisa que realmente foi assim, não, agora chega mesmo? Tem 3 situações nesse grupo que eu presenciei, que eu vi e que para mim mexeu muito. A primeira foi o dia que passaram os slides do pulmão. Tá. Que mostrou os desenhos, pulmão sadio, pulmão... É diferente você olhar na internet e você ver aquilo na sua frente com uma pessoa falando com conhecimento de causa sobre aquilo.
A conversa com as fotinhos mexeu comigo. Por quê? Porque quando eu era criança eu tinha bronquite. Eu sempre tive bronquite quando era criança. Não sei como nem por que como que a minha mãe fez e curou. Nunca mais eu tive. Com 11 anos eu comecei a fumar. Eu nunca mais tive bronquite mesmo fumando. E aí você começa a pensar, gente, eu tô com uma netinha pequenininha em casa. Minha netinha tá com 2 aninhos. Eu quero ver ela crescer. E aí você vê. Isso me emociona um pouco. Pensar nos netos, né? Pensar nas nossas gerações que Exatamente. você quer ver crescer, né? Exatamente. Você quer ver crescer. Exatamente. E você vê tudo aquilo que você está provocando para você mesma. Eu já tenho um histórico de problema cardíaco da família, hipertensa e tabagista. Já não basta o resto, eu ainda estou contribuindo para não conseguir ver minha neta. Mas hoje você já mudou esse caminho, né? Com certeza, graças a Deus. Hoje você já mudou. Então isso foi uma das coisas que me mexeu muito comigo aqui. O segundo fator foi um dia que o senhor pôs em números o gasto do cigarro e o gasto que esse tratamento traz para conseguir que uma pessoa consiga parar de fumar. Eu sou da área da saúde, eu lido com processos, eu vejo o dispêndio que tem algumas doenças na saúde e o empenho que a instituição está fazendo para proporcionar isso para a gente assim de graça. É um gasto enorme, enorme. A gente não tem noção do quanto isso... E é um dinheiro que poderia estar sendo usado em outra coisa. Você entendeu? E a instituição está investindo em você. Então é um parâmetro que abre o ser humano, o homem, ele é materialista. Se ele tiver que associar para uma coisa, para o seu bem pessoal, e gastar com um remédio, ele não vai gastar com remédio. Ele não vai gastar com aquilo. Ele gasta com essa coisa material, mas não gasta com remédio. E a gente começa a pensar, puxa vida, eu estou numa situação econômica assim, tenho a neta, o Estado, o governo está... A instituição em si, porque eu não posso nem falar governo, porque é a instituição que está batalhando para conseguir isso. Porque esse programa não tem em qualquer instituição. Eu conheço outras instituições que mexem com problemas cardíacos, com essas coisas, e não tem esse incentivo com o tabagismo. E às vezes a gente tem que comprar medicamento, a instituição Exatamente. compra mesmo. Quando falta, né? A gente recebe, mas quando falta, a gente precisa comprar. E é complicado isso, para você conseguir esse tratamento. E é um trabalho tão caro. Então, por que você vai jogar isso pela janela? Sabe? Então, você está com todas as armas na mão. Basta só querer e usar. Esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto? O terceiro ponto foi eu ver as pessoas parando. Aquela senhorinha, que o povo tira um barato, que ela é tão espontânea, ela fala com a boca cheia. Eu falei, gente, será que um dia eu vou chegar nesse ponto de poder falar com a boca cheia, eu parei de fumar? Eu ficava observando, eu fiquei observando o seu Zazá dando as desculpas, como o senhor falava. O tempo inteiro, né? Tem sempre um mas, tem sempre um mas isso, um mas aquilo. Eu comecei a cair na ficha. De fato, eu também fico com esses mas. Mas e se eu engordar? Mas e se eu não vou ter mais aquela válvulinha de escape no meio do expediente para descer e esfriar minha cabeça, porque eu descia para fumar. Agora eu vou ter que ficar às 24 horas dentro da sala. Como é que vai ser? E aí você vê, uma senhorinha parou, outra senhorinha parou, um outro senhor de idade parou. Gente, como é que você não para? Então é aí que eu falo que o grupo é a chave. Faz a diferença.
faz a diferença para você conseguir. Uhum. Gente, hoje, a semana passada, eu até comentei com a Denise isso. Na sexta-feira, eu fui com a minha filha para casa dela, ajudar ela com a neném. Ela estava com um monte de sacola, passou no mercado, fez compra, tudo isso. E o marido dela estava de plantão. Então não dava para ela levar a neném, descer do carro, com aquele monte de coisa, levar de uma vez. Eu peguei e fui com ela. Quando eu cheguei lá, ela falou: mãe, a senhora segura as pontas mais uns 15 minutinhos para mim poder dar o banho da Alice antes da senhora ir embora. Aí depois eu já fico aqui com ela, tomada banho, dado banho, eu só dou janta, a gente fica as duas sossegadinhas aqui. Eu falei: tá bom. Aí eu fui no banheiro, fiquei com a neném enquanto ela foi ajeitar as coisas. Na hora que ela foi para entrar no banheiro para dar o banho com a neném, ela virou para mim e falou: ó, mãe, agora só pode pegar seu cigarrinho, pode fumar lá, numa boa assim. Eu só olhei assim pra cara dela, ela: ixi, desculpa, mãe, eu esqueci que você não fuma mais. E ela falou com um brilho nos olhos, gente. Minha filha nunca fumou. Minha filha foi sempre daquela geração natureba, como falava antigamente. Ela não bebe, ela não fuma. Ela gostava de praticar esporte, de dançar, de música. É bem natureba mesmo. Os olhos dela deu um brilho tão grande quando ela falou: mãe, você não... Ai, mãe, desculpa, esqueci que você não fuma mais. Eu acho que foi o jeito dela parabenizar. Exatamente. Ela não sabe como lidar, porque no passado era uma abordagem diferente. Agora, dar os parabéns para ela é difícil também, porque ela não sabe se isso vai soar. Então, é uma situação, mas foi o jeito que ela teve de falar assim: parabéns, mãe. A senhora tá sem fumar mesmo, que bom. Então são tudo detalhezinhos, sabe? Com todo esse momento que te dá aquela alavanca. E eu ainda vou ter mais surpresas dessa daí. Porque meus irmãos todos são fumantes, meus irmãos todos tinham certeza que eu nunca ia conseguir parar de fumar. E eu tô para me reunir com eles e nenhum deles sabem que eu fiz esse tratamento. Vai ser uma surpresa para todo mundo. Vai ser uma surpresa muito grande. Tanto que a minha irmã que é mais próxima, ela fala: eu não vejo a hora de ver os meninos perceber, porque eu também não vou contar. Mas essa sua irmã perceber, sabe? Sabe, é uma das pessoas que está por perto, que está me apoiando muito. Eu não vou falar nada, né? Te deixa o dia chegar, que eu quero que eles percebam que você não pegou nenhum cigarro. Que você nem levou cartucheira de cigarro lá pra cima. Porque a gente vai reunir na minha casa mesmo. Tem data isso? Hã? Tem data já? Tem. Faz daqui 15 dias, mais ou menos. Aí eu falei pra ela: então, eu também quero ver a reação que todo mundo vai ter. Porque vai ser uma surpresa muito grande. E o que você estava falando, né? O negócio de casa, a postura do meu marido mudou muito nesta vez. Então, tudo isso foi um conjunto de somatórias, realmente, que estava no momento, realmente, de eu parar. Tudo contribuiu. Veio pela hipertensão, aí caiu no tabagismo, você não imaginava, tudo bem, vamos tentar isso aqui, e aí, do nada, quer dizer, não existem coincidências, né? Nada acontece por acaso, mas deu certinho pra... Meu marido me parabeniza todo santo dia. De repente, ele chega perto, me dá um beijo, me abraça. Nossa. Parabéns. Eu estou muito orgulhoso de você. Eu nunca imaginei que você ia conseguir ter uma opinião tão grande e batalhar por isso que vai fazer bem pra você mesma. Então, toma aí na luta. E, nossa, esse então talvez porque o seu marido já passou por isso, né? Ele teve que, não um processo tão longo, mas com certeza ele teve que brigar, né? Com a dependência, com tudo isso. Eu acredito que sim, abrupta, porque né? ele fumava cigarro muito forte, muito E os pesado. benefícios, Janete? O que você está sentindo? Quantos dias já sem fumar? Eu tô há 19 dias já, contando. É isso mesmo, é uma data que você parou. Tô contando, são 19 dias. Eu não sinto vontade, a fissura vem realmente. Esse seu chicletinho é de nicotina? De nicotina. Como eu sempre gostei de mastigar chiclete, acaba a nicotina, eu fico... Que bom.
mascando ele Legal. numa boa. Esse é o primeiro chiclete do dia. Eu pus ele na Você boca. tá usando quantos? 3, 4. 3, 4, tá ótimo. Eu pus ele na boca, eram uns 6 e pouco da manhã. E vai, ele fica bem. Ele ainda, Eu fico com ele mesmo até... sem sabor, é importante, né? Porque a oralidade, né? Você fica... Eu fico com ele, acabou a nicotina, acabou o sabor, eu fico só mascando ele e fico numa boa, não fico com aquela fissuda pra parar de fumar. Então é por isso que vai uns 3, 4 de manhã, de tarde, de noite. Você sentiu melhora na pressão? Você sentiu melhora no Gente, fôlego? minha pressão nunca mais subiu. Eu faço acompanhamento, eu faço fisioterapia na Rede Lucila da Vila Mariana. E por conta dos exercícios, que agora, ainda mais agora que vai entrar em condicionamento, estavam esperando o laudo da cintilografia para liberar o condicionamento. Tá. Por conta do problema que deu da pressão, tudo isso, eles suspenderam muita coisa que eu estava fazendo já. E eles estavam esperando todos os resultados dos exames daqui para o cardiologista de lá liberar ou não. Fui liberada, graças a Deus. Sentido negativo, ótimo. E eles fazem toda segunda, quarta e sexta-feira o controle da pressão lá. Não adianta você fazer a anotaçãozinha e levar. Você chega, eles medem, anotam na sua ficha e tem um enfermeiro que toda segunda-feira vai lá conferir para ver se tudo aquilo estava certo mesmo. O trabalho deles lá também é muito bom, muito competente e sério. E minha pressão está sempre 10, 11 por 7. Minha pressão nunca ficou nisso. Nunca. É importante a gente comentar, Janete, porque assim, hoje a hipertensão não é uma doença tabaco relacionada, mas para nós que militamos nas duas áreas, hipertensão e cigarro, e a gente vê que, lógico, no começo, com ansiedade, às vezes pode dar uma oscilada na pressão, mas quando você entra na estabilidade, você tira o fator agressor do cigarro, é o que a gente mais vê, uma estabilidade na pressão. Eu percebi isso também. É outra coisa que eu tinha percebido, porque nas 2 primeiras semanas de grupo, mesmo tomando remédio direitinho, do jeito que foi prescrito, minha pressão estava 13, 14, ainda é alta. O 13 ainda está mais próximo da normalidade, mas o 14 é alto. Depois que eu parei de fumar, não sobe. Não sobe. Tá sempre 11 por 7, 11 por 6, 10 por 7. E o fôlego, alguma coisa? Como é que tá? O fôlego melhorou também. Eu caminho mais, eu subo mais sem sentir tanto. Subo escada sem sentir tanto. Eu só não subo tanta escada por causa do joelho. Eu seguro um pouco. Mas nas vezes que eu preciso, eu não chego cansado de um andar pro outro, vamos falar assim. Coisa que antes de um andar pro outro, eu acabava de subir e já chegava cansada. Ok, não vou Então melhorou bastante o fôlego, melhorou muito. A qualidade de vida é outra, né? Não vou te segurar mais. E aí, a última pergunta que eu te faria, assim, e a sensação? Qual que é a sensação de ter parado? De vitória. No meu caso, para mim, foi uma vitória muito grande. Foi um bônus, um prêmio que eu não esperava. Não tinha nem intenção. Veio por um caminho? Exato, eu não tinha nem intenção. Esses últimos, de uns 4 meses para cá, na secretaria, eles proibiram de fumar até no pátio. E já teve uma época, eu não sei se o senhor sabe, mas eu trabalho na Secretaria da Saúde, fiquei em frente ao HC. O trânsito de paciente ali, de idoso, é muito grande. Teve uma época que um dos secretários também tinha proibido fumar dentro da secretaria, então a gente tinha que sair na rua, fumar na calçada. Eu cheguei a tomar um tapa de um idoso por causa do cigarro na rua. E eu trabalho no gabinete. Quando nós comentamos dentro do gabinete, entre a gente, que eu tinha tomado um tapa de um paciente lá fora, eles tiraram a proibição da rua e colocaram um cinzeiro no estacionamento. Você pode fumar lá para não ficar exposto, correndo risco dessa forma. Agora nós estamos com uma nova administração de novo. E o novo administrador acho que não tem noção do que é fumar na calçada no meio dos idosos passando. Porque assim, como diz, o tabagismo é um vício, é uma doença.
Não adianta ele querer, do dia para a noite, que todos os funcionários parem de fumar. Não existe, isso não tem. Porque não tem essa lógica. Entra o orgulho, entra tudo aquilo. Imagina, você acha que eu vou deixar de fumar só porque eu tenho que fumar na rua? A mesma coisa que é no micromundo, na família, também no serviço. Exatamente. Eu descia e saía para fumar na rua. A gente tinha até os horários certos para fumar. E aconteceu de novo, só que não comigo dessa vez. Eu quero ver a hora que chegar lá, que atitude eles vão tomar. Porque assim, eles têm local propício que pode abrir exceção para os funcionários, até que os funcionários terminem. Eles estão incentivando, eles estão disponibilizando o tratamento interno lá também. No meu ponto de vista, não sei se vai dar muito certo, mas... Porque os 3 primeiros tratamentos que eu fiz foi nesse esquema. E para mim não funcionou. E para as pessoas que fumam junto comigo também não funcionou. Então é alguma coisa que tem de errado no esquema, no sistema de fazer o... Eu acredito. E não... Sei lá, acho que o remédio dá certo. Tanto que eu estou tomando e resolveu. Estou com selinho e também resolveu. Então eu acho que a forma, sei lá, o formato da apresentação do tratamento que talvez esteja com alguma falha, não sei. Mas o pessoal que fumava comigo hoje, eu não fumo, mas já aconteceu. Tomou xingo, tomaram tapa, é pessoa em cima, a discriminação. Gente, olha só o que a gente escuta. Tudo funcionário da saúde, porque é assim, os funcionários de pirraça descem com crachá. Crachazão no peito, fumando na calçada. Sim, é lícito. O que né? Isso... Então, as pessoas, funcionário da saúde, fumando aqui fora, com bituqueira na parede ainda. Então, é uma situação muito chata. Ser humano é muito chata. A pessoa não cuida da sua vida, mas vai cuidar do vizinho. Isso aí é complicado. E a secretaria tem local para manter e que não exponha o funcionário e não exponha a instituição. Tudo isso, tem isso também. Porque você não está expondo só o funcionário, você está expondo a instituição. Porque aquele funcionáriozinho que está lá na calçada, o crachazinho, colegas que fumam, que continuam fumando, todos eles me dão parabéns de eu ter conseguido parar. Você entendeu? A discriminação que você tem pelo não fumante, você não tem com o fumante. Precisa, porque a gente sabe, né? O fumante ele quer parar de fumar, né? A grande maioria dele. Não tem essa discriminação entre vocês. Existe uma sintonia só e uma dificuldade de chegar, ter acesso a conseguir esse tipo de tratamento então, mais pleno. Eu me sinto vitoriosa, sim. Parabéns. Realmente é o que a gente fala aqui, né? Vocês mereciam uma taça, né? Que a gente fez aqui e estou muito orgulhosa de mim mesmo. Tem que estar. Não é fácil. O que você conseguiu derrubar... derrubar... E é como o senhor falou, vai ser difícil, porque você ainda tem a fissura, você ainda tem a vontade, você ainda tem o hábito. E isso vai caindo, né? Mas isso aos poucos. Mas a gente chega lá. Vai saindo. Janete, parabéns, viu? Muito Obrigada. Obrigado. Muito obrigado pelo relato, muito obrigado. Obrigado, porque senhora. isso é o que a gente consegue aumentar, né? Aumentar, entender que é possível, né? Entender qual que foi a sua trajetória, entender que você veio por um outro lado. Então, às vezes, entender que você não vinha buscando isso, parar. Então, acho que é um relato Não, importante. porque eu já tinha desistido de mim mesma, na realidade. E agora o termo resgate. correto. Eu já tinha desistido de mim mesma e resgatei tudo de volta. Legal. Então, minhas chances agora são muito maiores, graças a Deus. Parabéns. Te agradeço o depoimento. Obrigada.